A autopublicação é uma coisa que sempre, de certa maneira, rondou a minha cabeça, no sentido de, é uma possibilidade, né? De você colocar a sua obra disponível ao alcance dos leitores de uma maneira rápida, só depende de você, e praticamente sem custos. E aí eu falei assim, por que não lançar esse livro que está engavetado, pronto, de maneira independente? Porque para mim foi meio que um teste, assim, tanto da autopublicação, né, como do romance em si, porque para mim ele é muito diferente de tudo, né, que eu tenho escrito. Desde o início, quando eu decidi ser escritora de verdade, assim, publicar um livro, eu tinha curiosidade de conhecer todas as formas de publicação. Então, meu primeiro livro foi publicado em uma editora tradicional, de forma tradicional. Em seguida eu quis conhecer o Wattpad, e aí eu conheci a Amazon, e aí eu falei, eu quero publicar um livro independente pelo Kindle pra ver como é que é também. Então eu sempre tive essa vontade de conhecer todas as formas de publicação. Eu sempre tive sonho de ser escritora, eu escrevia, mas guardava os livros, né? E aí uma vez eu comecei a pesquisar na internet algum site onde eu pudesse publicar meu livro, de maneira digital. Porque assim, a gente mandava os exemplares para a editora, ficava esperando a resposta, não tinha. E aí eu descobri a Amazon, que foi quando eu vi que um autor independente poderia colocar o livro ali para publicar. Eu publiquei 3 livros na Amazon, vi que valia a pena, o autor tem autonomia, o autor recebe bem, 70% do seu lucro. E aí eu comecei a colocar vários livros meus ali. E com isso eu fui ocupando o primeiro lugar em vendas, ranking. E comecei a guardar esses números, guardar. E esses números serviram para mostrar para outras editoras. Eu acabei atraindo a Rocco, atraindo editoras grandes pelo número de vendas com autopublicação. Eu comecei publicando independente, mas físico, livro físico. Quando eu comecei não tinha Amazon ainda. Então eu fiz uma tiragem dos meus livros, porque eu falei, bom, é uma forma de começar, de me apresentar às pessoas e começar os meus passinhos devagarzinho e chegar em algum lugar. Eu acho que é oportunidade, né, para livros mesmo de autores nacionais, que é muito mais difícil. Então a gente viu uma abertura aí, né, na autopublicação da Amazon, eu vi que era fácil e comecei a publicar por lá. E eu peguei essa ideia porque eu tentei de tudo, mandei pra Intrínseca, eu mandei pra Novo Conceito, todas essas editoras conhecidas eu tentei e não deu certo. Então fui procurar essas que você paga, que dá tudo certo, e fui atrás, e foi o melhor recurso que eu acho que você não tem como querer muito publicar o seu livro, você não tem editora, não é conhecida, acho que é o melhor recurso. Eu busquei pela autopublicação porque eu comecei a minha série numa editora que foi de autopublicado, eu investi na primeira tiragem dele, e como a editora ela não mostrou interesse em continuar, porque ela estava com outros projetos, eu decidi colocar o segundo livro dessa série por minha conta. Eu busquei a Amazon, eu entendi como funcionava, eu imprimi a tiragem do livro novo e foi o meu primeiro salto assim, na autopublicação. Eu queria divulgar meus livros e eu vi a Amazon como uma forma de divulgar para novos leitores. Foi uma forma boa que eu encontrei de não gastar tanto e conseguir algum retorno. Então, eu vi alguns absurdos com pequenas e grandes editoras faziam com autores, né? Não davam o valor real que eles precisavam, né? Que a gente precisa, no caso. Então, eu acabei decidindo me autopublicar por isso. Lá para 2010, mais ou menos, eu fiquei um tempo desempregada. E aí eu retomei a leitura, que também era uma coisa que eu estava meio negligente. E eu devorei o livro e eu me interessei em saber mais sobre a autora. E aí eu descobri um monte de nãos que ela conseguiu, mas um monte de sims que ela também conseguiu. E que ela era best-seller no mundo e tal.
e que se ela tinha conseguido realizar o sonho dela, eu também podia. E aí eu decidi que eu ia retomar esse sonho sim e ia fazer ele dar certo. Olha, foi a dificuldade de encontrar editoras que tratassem meu trabalho com respeito. Porque a gente até encontra editoras que publiquem, né? Mas é muito difícil você encontrar uma editora que trate o autor como parceirão, que respeite e tal. E eu fui me irritando com isso. E aí eu falei, não, chega, agora eu vou ser uma autora autopublicada e vou dar conta de mim mesma. Mas a gente acaba encontrando no caminho gente bacana e conseguindo conciliar a autopublicação com uma editora legal. Foi um convite que eu recebi para poder publicar pela antologia blogueiras.com, e até então eu só tinha publicado na Amazon, também de forma independente. E como eu vi que blogueiras.com foi um livro que, mesmo independente, alcançou um grande público, eu resolvi fazer o Libtel também independente. Eu tinha muito sonho de ter o livro em mãos e realmente eu ganhei muito não de editora, até que eu cheguei a um ponto de que, por que não? E aí eu fui buscar uma gráfica, como fazer para poder me autopublicar. E foi de incentivo de leitoras mesmo, que foi, por que você não coloca na Amazon, por que você não tenta fazer um livro? Aí eu resolvi e deu certo. Eu comecei a publicar minhas histórias na internet e com o tempo os leitores eles foram pedindo para ter o livro em físico. E como a gente sabe, é muito difícil no Brasil você, sem ser conhecido, uma editora te aceitar de primeira. Eu sou muito ansiosa. E aí eu resolvi fazer uma tiragem independente e foi assim. Na verdade aconteceu assim tudo muito rápido. Eu comecei na plataforma Wattpad, aí depois fui descobrindo o caminho, tive meu primeiro contrato com uma editora independente pequena na época. Aí depois cheguei na Amazon, foi assim, foi de repente, não foi planejado. A primeira opção, com esse romance, foi a primeira opção porque é aquilo que eu falei, eu queria fazer um teste com ele, eu não estava pensando, será que ele vai ser publicado depois disso? Eu não lancei ele pensando nisso. É claro, né? Você lança um livro, você tem, de certa maneira, uma esperança, um sonho para ele, que ele, de repente, se ele for muito bem, até quem sabe de uma publicação por uma grande editora. Mas eu não lancei ele para isso, eu lancei mesmo para testar e testar a autopublicação também. Eu não tinha ideia de como funcionava o mercado. Então, aí depois, apenas quando eu entrei, que eu comecei a ter contato com outros autores, com outros leitores, e eu fui vendo o crescimento da Amazon, né, que é a plataforma de publicação independente, que eu resolvi ir pela autopublicação. Meu primeiro livro eu mandei para uma editora e para uma outra editora sob demanda. A editora tradicional disse não, e a sob demanda, lógico, venha, vamos fazer, né, acontecer. Então foi sob demanda que o primeiro livro saiu, e depois os outros 4, tudo sob demanda. Eu já tinha mandado exemplar para a editora, mas não tinha tido resposta. E eu tinha lançado a coleira com a editora Multiscope, que é uma editora pequena aqui do Rio de Janeiro, e não é uma editora que coloca livro em livraria, só vende no site deles. O meu sonho era alcançar mais pessoas com o meu trabalho. Então aí, depois da Multiscope, eu passei para autopublicação. Foram meus outros livros todos autopublicados antes de irem para uma editora. Para autor iniciante é realmente muito difícil você chegar numa editora grande e eles acreditarem no seu potencial, tipo, no seu trabalho, assim, porque você é desconhecido. Eles precisam de um nome para você vender, porque é um investimento, um senhor investimento. Então eu decidi que o primeiro livro eu ia tentar ali na Novos Talentos e calhou de eles aceitarem. Na época que eu comecei a publicar, que foi em 2011, ainda não tinha Amazon nem Wattpad, apresentado em 2013. Mas existiam as editoras pequenas por demanda que você pagava para eles publicarem seu livro, né? Então, de certa forma, era autopublicado. E não havia distribuição também. Então foi dessa forma que eu publiquei os meus 2 primeiros livros. Eu era de editora tradicional, eles tinha toda aquela coisa de editora, mas eu fui atrás da autopublicação e assim, com outros títulos. Então eu mantenho alguns títulos em editoras e alguns títulos sendo autopublicados. Não, primeiro eu fechei contrato com uma editora pequena, como eu falei. Aí depois eu percebi assim, eu consigo fazer tudo sozinha, a capa
os cursos da revisão, da capa, eu fui tomando meu caminho, acabei optando pela autopublicação. Nesse primeiro momento, depois das histórias na internet, eu não mandei o manuscrito para nenhuma editora. Eu realmente decidi publicar independente, fazer uma tiragem pequena, para ver qual seria a aceitação do público. Não foi a primeira opção. Meu primeiro livro saiu para uma editora. Aí, quando acabou o contrato, eu comecei a autopublicação. Eu já havia publicado com uma editora. Aí, depois da editora, eu não tive mais interesse em continuar a publicar meus livros por eles e decidi ir para a Amazon. Eu já tinha levado, já tinha distribuído os originais, mas como eu não obtive resposta, eu resolvi publicar independente. Eu escrevia, né, pelo Wattpad e depois eu publiquei pela Amazon, né, só livro digital. A forma, primeiramente, foi na Novo Século, que foi uma tiragem e eu paguei um pouco, eles pagaram outra. E depois da Novo Século eu fui pra Amazon. Na Amazon, no KDP, porque é fácil e é acessível para qualquer um. Você pode colocar mesmo no Word, se você fazer uma revisão, não há necessidade de uma grande diagramação se você não quiser. Você pode você mesmo fazer a capa se você quiser ou mandar alguém fazer. É bem fácil e acessível. Publiquei na Amazon em e-book, mas eu também fiz uma tiragem independente numa editora pequenininha, no livro físico. Aí eu optei pela Amazon e não me arrependo até hoje. Me tornei best-seller no primeiro ano já, nos primeiros meses. E hoje eu sou case deles, eles me têm como exemplo. E assim como outras autoras nacionais, como Vanessa e outras, né? E não largo a Amazon nunca mais na vida. A Amazon, eu escolhi distribuir, vender em e-book os livros, depois eu fiz o físico. A princípio, eu queria lançar só em e-book, mas todo autor quer seu livro físico, né? É uma coisa assim, nossa, é como um prêmio pra gente. Então, eu resolvi investir também na autopublicação, entrei em contato com gráficas e fui atrás. Primeiro eu lancei o meu primeiro romance, O Que Resta de Mim, na Amazon. E esse ainda não fiz independente, e só o Libitel que eu lancei na Amazon e depois eu fiz na gráfica de forma independente. O meu primeiro trabalho, por falta de experiência no mercado editorial, eu fui diretamente numa editora por demanda. Paguei uma editora que fazia todo o trabalho de diagramação, capa e impressão dos livros. Só que depois eu comecei a fazer de forma totalmente independente. Primeiro foi a Multifoco, foi Cacoreira, foi físico. Mas todos os meus outros, eu tenho 20 livros hoje na Amazon, por exemplo, foram todos e-books. E os que eu lancei na Roku e depois eu lancei na Planeta, também primeiro foram e-book antes de irem foi autopublicação, antes de irem para uma editora tradicional. Assim que a Amazon chegou no Brasil, eu coloquei meus livros na plataforma e aí teve um boom. Aquele boom que poderia ter acontecido nas editoras não aconteceu. Foi acontecer na Amazon. E só depois disso, todo esse caminho trilhado, que eu fui parar numa editora tradicional. Eu tive o resultado realmente que eu esperava, que era conseguir ter meu livro nas minhas mãos, conseguir que ele alcançasse o mundo. Então acho que eu consegui, o que era esperado mesmo, eu consegui atingir. Na verdade eu não esperava muito. Pra falar a verdade, eu não esperava que o meu primeiro romance alcançasse o público que ele alcançou. Que ele ficou logo no primeiro dia, ele ficou no primeiro mais vendidos da Amazon, eu não esperava isso. Juro que não, eu esperava assim, que eu ia até vender, mas pouca coisa. Primeira vez que assim, eu coloquei o livro, no primeiro mês eu já vi uma venda muito grande, assim, as vendas foram muito boas. No terceiro mês que eu já tinha publicado os livros na Amazon, eu já estava ganhando mais do que ganhando como professora de História e Filosofia, que era meu trabalho original. Então, assim, eu vi que dava para pessoas, um escritor independente, ele ia avançar, ele se autopublicar, a gente tinha um mercado para isso. Porque há um tempo atrás não tinha esse mercado no Brasil, mas agora esse mercado é possível. Minha entrada como autora independente foi muito maior do que como autora da história, como eu comecei. Foi apenas meu segundo livro que eu publiquei como autopublicação e, foi bom. Assim, eu fiquei bem chocada, bem surpresa e feliz. Eu esperava divulgar meus livros para um novo público e hoje não dá para eu viver, porque eu vivo com a minha mãe, não dá para eu me sustentar com o que eu ganho dos livros, mas dá para pagar 3 continhos. Não esperava nenhum resultado. Foi um teste mesmo, eu tinha muita vontade. E aí eu falei, não, eu vou me lançar. Lancei o primeiro, aí eu falei, não é o primeiro.
lancei o segundo e fui testando o mercado, fui testando a minha escrita, fui testando as editoras, eu passei por várias. Aí eu falei, não, até me acertar. E aí chegou uma hora que aconteceu. Nada, porque foi assim, mesmo pra ver no que ia dar, eu não tinha grandes expectativas, mas foi muito legal, o Ricardo foi muito bom pra mim. Foi muito melhor do que eu esperava, tanto na Amazon. A Amazon é maravilhosa porque a Amazon ela te permite alcançar outros países, né? No meu primeiro mês publicada na Amazon eu vendi pro Japão, vendi pra Alemanha, coisas que normalmente eu não conseguiria alcançar. E com relação ao físico que eu fiz independente, eu fiz uma tiragem pequena. No meu lançamento ele esgotou, eu já tive que fazer uma nova tiragem, então foi muito melhor do que eu esperava. Me surpreendeu porque na época eu trabalhava como publicitária, atuava na área, e hoje eu consigo me manter com o que eu ganho da Amazon, com os meus livros, agora com a editora. Então foi uma surpresa na minha vida, sabe? Eu esperava menos. Eu achava que assim, ia ser muito difícil me divulgar, que ia ser uma coisa muito complicada. E quando na verdade não, né? Eu fui a primeira, quando surgiu o sistema de ranking da Amazon, eu fui a primeira autora a ser o primeiro lugar da Amazon, com o meu livro Ser Clara. Então assim, desde que surgiu, eu tô na Amazon, desde que a Amazon surgiu no Brasil, fui uma das primeiras a colocar lá, eu, Vanessa Bolso, Josi Stock, e deu muito certo. Eu esperava que ele tivesse retorno principalmente dos meus leitores do livro Cluster. Só que, surpreendentemente, eu tive um retorno muito maior do que eu esperava e de um outro público que eu não conhecia. São os leitores de e-book. Eu acho que assim, a gente nunca espera que a gente vá conseguir alguma coisa como escritor no Brasil. Então, quando eu comecei, não tinha esse boom de tanta gente. Hoje, a gente está na Bienal aqui, tem 300 escritores nacionais. É a maior quantidade de escritores nacionais na Bienal. Então, quando eu comecei, eram poucos. Então, eu não imaginava nunca que eu ia conseguir chegar em algum lugar. De verdade, eu não esperava muito, assim, porque era um teste mesmo. Eu não sabia como esse romance ia ser recebido. Ele é muito diferente de todos os meus outros. Então, era uma incógnita, uma interrogação, assim. O que será que vai ser? Não sei. Na minha cabeça ele podia ser muito bem aceito, mas de repente podia não ser. Né? Qualquer livro que lança é assim, é uma incógnita. Tá sendo mais ou menos como eu esperava, porque é um crescimento lento, né? O que eu esperava mesmo era divulgar meu nome, divulgar o nome do livro, a ideia, passar para as pessoas. E faz pouco tempo, então a gente está caminhando bem devagarzinho, mas tá indo como eu planejava mesmo. Aconteceu rápido pra mim. Ficou além das minhas expectativas, porque no começo eu queria apenas dividir com o leitor, colocar aquilo físico, que era o projeto meu, eu queria colocar físico. Foi além do que eu esperava. Ele ficou entre os 5 romances mais vendidos da Amazon durante o tempo todo que ele estava disponível. Foram 45 dias, ele estava entre os 5, 10 mais vendidos. E aí em 45 dias eu estava fechando com a Record. Tem crítica, tem PDF dos seus livros, que é pirataria, é muito comum quando é e-book, por exemplo. Então tem os pontos negativos. Tem plágio, muita questão de plágio, assim, o tempo todo é uma questão que tem que ficar enfrentando. Mas no geral, assim, os pontos positivos são 1000 vezes maiores do que os negativos. Os negativos é porque no início, quando você está numa editora pequena, você não consegue alcançar as livrarias, que hoje no Brasil o público que já não lê muito, onde ele encontra mais os livros são nas livrarias, né? E o positivo foi que com o sucesso da autopublicação eu fui procurada por uma editora grande, que é onde a gente está, na Qualis, e ele saiu publicado e agora a coisa andou. Negativo, porque o autor independente tem muita dificuldade para conseguir, principalmente um preço mais acessível para o leitor, porque como a gente imprime, tem uma demanda menor de livros, a gente acaba pagando mais caro pela impressão. Eu acho que como resultado, eu ganhar meu próprio dinheiro. Eu ainda não consigo viver dos meus livros, mas eu conheço muitas autoras que conseguem. As vantagens seriam, além dessa, seria publicar o livro para ele ser lido no Brasil, no mundo, porque a Amazon ela te dá essa oportunidade. Não tenho gasto com a publicação lá. E é uma porta para editoras, não só para os leitores te conhecerem, mas para as editoras também. Aí, como desvantagem, eu vejo apenas o PDF que é distribuído
E eu já vi acontecer plágios também. Foram extremamente positivos, tanto que eu sempre indico para alguém, olha, se você quer começar, começa como independente. Eu fiz muitos leitores como independente e hoje, agora que eu estou numa editora maior, eu consigo mensurar isso mais. As pessoas já vêm aqui me procurar, já compram meu livro porque gostaram dos outros. Então acho que é o caminho mais inteligente, assim, para você começar numa carreira difícil. Um lado positivo é você poder conhecer o lado o que acontece com a editora, você participa de todo o processo de publicação do seu livro, toda decisão é sua, você não conta com decisão de outras pessoas. E esse também é um lado negativo, porque por ser toda decisão sua, você não tem tanto profissionalismo, você não conhece o mercado como é. Positivo, com certeza, a distribuição, porque assim, você abre o celular, o Kindle tá ali, você pode ler o livro onde você quiser. E a Amazon tem um programa chamado Kindle Unlimited, que você paga uma mensalidade e você pode ler todos os livros cadastrados nessa biblioteca deles. E todos os meus livros estão lá. Então eu recebo por página lida. Então é uma maravilha, né? Deus abençoe esse programa que eles inventaram. E assim, ponto negativo, eu acho que é sempre difícil de fazer divulgação. Sim, já lancei 15 e vou continuar lançando. Agora eu já tenho editora, porque graças à vitrine que a Amazon e o KDP me deu, eu consegui várias editoras já que publicam meus livros, estão publicando meus livros aos poucos, né? Mas eu ainda vou continuar publicando no Wattpad, na Amazon, pode ser, porque eles ainda me pagam o salário mensal, porque a editora paga 6 meses. Enquanto eu não tiver nenhum contrato com alguma editora, ou enquanto eu puder fazer um contrato híbrido com uma editora em que eu tenha parte dos livros e-books meus, eles sempre estarão na Amazon. Assim, é claro que tudo numa carreira, né, na hora que eu estou com uma editora, porque hoje a minha casa editorial é a Veres, é a Record, então vai depender deles também, né? Eu não estou mais sozinha. Quando você é independente, você responde por si. Mas de certa maneira, sim, óbvio, tem uma casa, né? Estou numa casa, de certa maneira não. Estou numa casa editorial que é a Record. Hoje os meus livros estão na plataforma Amazon. Eu demorei para colocar, porque eu tinha contrato e a outra editora tinha os direitos. Hoje eu tenho um contrato híbrido, então eu tenho os direitos sobre o livro virtual. E o livro virtual, ele alcança um público muito grande, tem um acesso muito mais fácil que a livraria. Para um livro independente, se eu fosse colocar, vamos supor, um conto pequeno ou uma história totalmente diferente do que eu faço hoje, se eu escrever um romance de época, por exemplo, quisesse testar se aquilo iria funcionar ou não, eu acho que com certeza escolheria a Amazon para fazer esse teste. E eu sempre faço assim, durante um ano eu publico um livro na Amazon, exclusivo, e um por editora tradicional. E eu sigo, então, 2 caminhos para chegar no mesmo lugar. Sim. Atualmente, a autopublicação, ela, além de ser o retorno ser mais rentável de que está numa editora, você tem todo o controle sobre o seu livro. Claro que todo autor sonha em estar numa editora grande, mas eu acho que você conhecer também o outro lado da moeda é fundamental. Sim, eu ainda tenho trabalhos independentes, eu gosto de ter os meus trabalhos independentes também. Apesar de já ter uma editora, eu gosto de seguir as 2 linhas, ter um trabalho independente e o trabalho da editora. As vantagens é que você tem todo o controle de relatório, que é coisa que você só recebe depois que a editora não recebe um relatório de pagamento e às vezes de vendas também, né? De quanto que vendeu e tal, então você já não sabe como que tá indo suas vendas nas livrarias. Agora pelo KDP você vê, na hora que cai a venda, você atualiza lá o relatório e ele já aparece. Você tem controle. A desvantagem é que você não consegue fazer sozinha uma distribuição como a livraria faz. Você depende só de você. Você não alcança livrarias grandes, assim, eventos grandes, a não ser que você pague. Já aconteceu comigo, por exemplo, Bienal de São Paulo de 2014. Eu mandei fazer meus livros, que eu não tinha ainda editora. Eu me autopubliquei, eu fui para a Bienal e foi um dos motivos da Rocco querer fechar comigo. Porque foi uma fila muito grande, um público muito grande e eu paguei tudo. Você é sozinho, né? Você está trabalhando sozinho. Mas também tem um lado vantajoso, que você está trabalhando sozinho, você trabalha como quer. Se você quer fazer uma divulgação pesada, você faz. Se você quer colocar seu livro gratuito para os leitores, você pode. Você tem liberdade de trabalhar como você gostaria. Velocidade.
Eu acho que você alcança um público que você não alcança, de repente, publicando por livro físico, é um público diferente. Clareza, assim, da Amazon. Acho a Amazon uma empresa transparente, você sabe hora a hora o teu resultado de venda, de leitura, de tudo, você controla tudo. Agora, a desvantagem é que você tem um limite, né? Você vai até um certo ponto até onde você vai, assim, até um público, você tem um limite até onde você vai atingir esse público. Uma grande editora, ela te proporciona um alcance maior. Eu acho que a vantagem é assim, você trabalha pra você mesmo. É tipo quando você decide abrir sua própria empresa. Provavelmente você vai se estressar muito, vai ser muito trabalho, mas é pra você. Tudo que você tá fazendo é pra você mesma. Você não tá se matando ali pra que outra pessoa possa subir e você continue na mesma, né? Quando as pessoas falavam pra mim, nossa, eu vivo só da Amazon, eu ficava, nossa, será que a pessoa vive realmente só de livro? E sim, eu vi que dá pra viver só de livro. Eu recebo a mesma coisa que eu recebo estagiando, praticamente todo mês, então isso é ótimo. Desvantagem maior é a questão da distribuição. Distribuir o livro sozinha é tarefa quase impossível, a gente precisa de uma editora para dar esse apoio. Positivo, como eu falei, a gente decide o que a gente quer, a capa fica do jeito que a gente quer, a diagramação do jeito que a gente quer. O lucro na venda dos livros é maior quando a gente faz de forma independente, apesar de que por editora a gente consegue alcançar um público maior. Então, os dois lados têm seus pós e contras. Acho que vantagem é que você é dona de todo o processo, e a desvantagem é justamente essa, que você é dona de todo o processo. Então, você não só escreve. Se você escreve e manda para uma editora, a editora vai cuidar de diagramar, de ver a capa para você, de fazer o marketing, de pôr a venda. E quando você se autopublica, você é a editora completa. Você pesquisa, escreve, revisa, diagrama, põe para vender, corre atrás dos leitores, faz o marketing, é todo o trabalho. Vantagem, de novo, a distribuição, porque todo mundo pode acessar em qualquer lugar. Os e-books são muito baratos, assim, principalmente por causa da crise, né? Você entra lá, tem e-book por R$1,99, R$2, máximo do máximo R$10, mas vale a pena o pessoal comprar, eles gostam de comprar. Facilidade para ler, você tem acesso no computador, no celular, em qualquer lugar. Eu diria que desvantagem é porque ainda tem, até eu como leitora, todo mundo gosta de pegar o livro na mão, né? Então, quando você fala e-book, o pessoal que não está acostumado com e-book fala, nossa, mas não tem livro físico? A vantagem principal é que você tem total controle sobre a sua obra, você não tem que ficar esperando por respostas, e você consegue abrir portas que não seriam abertas se você tentasse, sei lá, ficar esperando numa gaveta, né? Nenhuma editora grande vai olhar seu livro com bons, não com bons olhos, pode acontecer, mas ela vai dar uma atenção maior para um autor que já tem algum público. É comercial. Mas as desvantagens, eu acho que é porque você não tem o trabalho de uma editora fazendo uma produção editorial no seu livro, editando o seu livro, e a distribuição, né? Uma editora grande chega em livrarias e um autor independente não chega tão fácil. As editoras, elas estão sempre de olho na Amazon e no Wattpad. Na Amazon eu acho mais porque está sendo vendido, entendeu? E se o autor tem leitor para comprar e-book, é mais fácil ele ter leitor para comprar livro físico. Tenho certeza disso. As novas mídias, assim, a internet, os sites como a Amazon, o Wattpad, no caso, se você não quiser vender, só quiser publicar ali para ser conhecido. Então são vários, tem e-books também, onde você coloca seus livros, você pode vender ou não. São vários sites hoje. A Amazon é o maior, né? Eu não consigo imaginar como seria o mercado editorial hoje sem as redes sociais. Acho que os grupos de leitura, aquelas páginas de leitura, o Instagram, o Facebook, os blogs. Nossa, o que seria da gente sem os blogs? Nada, né? Sim, eu acho que isso é fundamental, porque o mercado literário nacional está aumentando a partir disso, da Amazon, da oportunidade que a Amazon dá pra gente, e do Wattpad, que é uma base, né? Então, muitos autores começam no Wattpad, vão para a Amazon e acabam depois alavancando na literatura nacional, fechando com grandes editoras. Então, eu acho que isso incentiva bastante. Para mim, as mídias sociais online sempre foram um reflexo da mídia social offline, né?
E a tendência é só crescer. Eu não vejo tendência de parar, de algum dia a gente deixar de usar a internet, deixar de se envolver naquilo. É uma forma de se aproximar muito dos seus leitores. A gente vê incontáveis autores nas redes sociais que têm um relacionamento muito próximo, que conseguem passar bem a mensagem que querem, o posicionamento deles, do livro deles. Então eu acho que é uma forma que influencia muito e ajuda até porque o leitor se sente mais confiante, sente que ele tá lendo o livro, ele pode dividir com o autor e o autor vai prestar atenção nele, sabe? Então ele se sente especial. Eu acho que é uma forma de tipo um trabalho personalizado, digamos assim, que você consegue ter aquele cara a cara, mesmo que virtual, com os seus leitores. É uma coisa muito bacana. Ah, com certeza, porque o autor antes, o que ele fazia? Escrevia, né, vinha numa Bienal, mas ele não tinha um acesso com o leitor, né, não tinha essa proximidade. Hoje a gente tem Facebook, Instagram e outras mídias, que o pessoal usa muito Twitter, então tem essa proximidade, a gente acaba até estendendo a coisa, vira amizade. O mundo é outro, então elas são necessárias. A gente precisa das redes sociais, a gente precisa da internet, da velocidade da internet. O autor hoje em dia não fica lá isolado numa ilha escrevendo, né? A gente precisa ser autor, youtuber, blogueiro, fazer de tudo um pouco. Então elas são necessárias, senão você não consegue se destacar. A gente hoje em dia tem o Wattpad, que é uma plataforma de publicação gratuita, onde você consegue ter aquele contato muito grande com o leitor. O leitor realmente pode participar do seu processo de escrita. A gente tem a Amazon, que é um processo que você publica o seu livro em formato em e-book, você tem controle das vendas, de publicação, então é maravilhoso. Agora eles estão lançando o audiobook, veio o e-book, agora o audiobook. Isso dá acesso não só para nós, leitores, e também para quem tem algum tipo de deficiência visual, então eu acho isso bem legal. Então assim, eu acho que o livro está se adaptando ao público em geral, acho que está muito, muito acessível. Com certeza, principalmente a Amazon. A Amazon é um painel, assim, né? Porque você não precisa pagar nada, é só você revisar bem sua história, né? Editá-la direitinho, colocar lá e você alcança um público enorme e tem uma visibilidade incrível, inclusive para as grandes editoras, que elas estão de olho nisso hoje em dia. Há 4 anos atrás, quando eu comecei, a literatura nacional estava engatinhando, era um bebê. As pessoas olhavam assim, você escreve, você é autora, seu livro, e as pessoas estavam um pouco assim. Hoje não, hoje a gente vê que a grande maioria das pessoas que vêm na Bienal vem para ver autores nacionais. Filas e filas de pessoas que estão para ver autores nacionais. O stand da Amazon está colocado todos os dias de eventos dos autores nacionais. Então, assim, as pessoas vêm para ver, para prestigiar, às vezes para pegar dicas de como fazer, porque quer fazer também. Então, isso é muito bacana, assim, ver que a visão, a cultura nacional está mudando. Se você vê o top da Amazon dos mais vendidos, são livros nacionais, sempre. E eu acho isso muito, muito bacana. Ele já ganhou. Desde 2012, o número de autores nacionais a gente vê pelas editoras. Então, tinham editoras grandes que não faziam livro nacional. Tipo, eles não publicavam livro nacional. Eles publicavam um determinado gênero. Hoje, cada vez mais, está abrindo editoras grandes, como Arqueiro, por exemplo, que publicava livro internacional, está trazendo nacionais, como Tarrou, sei lá. Olha, quando eu entrei no mercado há 8 anos, não tinha demanda para livro nacional. Eram os básicos, né, os clássicos, os autores que já tinham se consagrado, tinha demanda para eles, para nós não. Não existia. Então, e tem o preconceito também, né? O brasileiro acha que o que a gente produz aqui não é tão bom quanto aquilo que vem de fora, e não é verdade. Nós já provamos, né, todos esses anos que poxa, a gente pode ser tão bom quanto que vem de fora e às vezes até melhor. Já vi muitas histórias serem muito melhores. Nós temos exemplos, Karina Ricci, né? Eu acho que é uma que eu posso citar, a FML Pepper, outro exemplo que eu posso citar, e tantos outros autores. Então, Josi, história agora no erótico, porque o erótico tem que vir de fora, né? Nós temos aqui no Brasil também de uma baita qualidade. Ah, com certeza. Mas tem um porém. Muita porcaria está sendo publicada. Porque, assim, é muito livro com erro de português, é muito livro com coisas erradas. Esses dias mesmo eu estava vendo um livro que estava super incitando pedofilia e tal, e as pessoas achando que é beleza, né? Porque você publica o que você quiser.
Então não tem um filtro. Então tem o lado bom, todo mundo ganha, você tem mais obra sendo produzida, mas nessa de tendo mais obra sendo produzida também tem porcaria. Mas o próprio mercado filtra, essas porcarias não duram muito não. Apesar do brasileiro ler pouco, quem lê muito pouco nacional. Então está sendo muito bom para a literatura nacional essa porta, é uma porta de entrada mesmo. Sim, porque os jovens eles evitam um pouco ler, né? Pegar um livro de uma biblioteca, qualquer coisa do tipo. Então acho que pela internet com certeza ajuda muito. A gente está lá e já vê a página do livro, já começa a ler. Então acho que a internet só veio para engrandecer esse nosso público-alvo de livro e tudo mais. Sim, muita. Não só pela Amazon, mas tem muita editora nova que aposta muito nos autores nacionais. E aposta porque vê que o autor está se empenhando, que o autor está publicando no Wattpad, está publicando na Amazon, está se divulgando. E isso ajuda muito o autor. Nós temos, de um lado, a autopublicação, os livros novos, autores novos que surgem, que têm a oportunidade de mostrar seu trabalho, e você tem os autores já consagrados, autores antigos. Então, tem essa oportunidade para todo mundo, de maneira igual. Então, você chama a atenção do leitor, você chama a atenção de uma editora, você vende o seu trabalho, você pode virar um escritor profissional, de viver exclusivamente do seu trabalho. Então, assim, a literatura ganha muito. Um exemplo é a Bienal. Uma dica que eu falei aqui no primeiro evento na Amazon, e eu acho extremamente importante, é trate o seu livro como um produto. Trate o seu e-book da mesma forma que você trataria o seu livro físico. Ele é um livro, ele só não é de papel, mas ele é um livro exatamente igual. O seu leitor de e-book vai amar abrir o seu livro e ver uma boa diagramação, ver um detalhe, ver um livro bem revisado, bem escrito. Então a minha dica é: invista no seu trabalho hoje para você ter o seu retorno amanhã. Trabalhe e respeite ele da mesma forma como você respeitaria ou como a editora respeitaria o seu livro.